Rapaz, meu irmão que está assistindo, eu convido o irmão a ler comigo o livro de São Lucas, no seu capítulo 15, do versículo 11 ao 24, que diz: a parábola do filho pródigo é o texto. E disse um certo homem: tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Jesus contou a parábola do filho pródigo não para falar apenas de um filho rebelde, mas para revelar quem é o pai. Essa história, meu irmão, ela não é só sobre alguém que foi embora, é sobre um pai que esperou e viu de longe e correu ao encontro. Talvez hoje você se veja nessa história, talvez você tenha deixado a casa do pai, talvez como o filho que saiu, talvez como o que ficou. Mas todos nós precisamos ouvir verdades. O Pai nos ama mais do que imaginamos. O Pai nos ama mais do que imaginamos. O filho que escolheu ir embora. O filho mais novo, ele pede a herança antes do tempo. Naquela cultura isso era como dizer: Pai, para mim o senhor já morreu. Na verdade a herança vinha depois que o pai morresse, na verdade. E o pecado, ele sempre começa assim: um coração impaciente, um desejo de ser independente, de autonomia, né? A ilusão de que longe do pai seremos mais felizes, e ele parte para longe. Aquele filho estava bem na casa de seu pai, mas ele pede essa parte da herança e ele vai para longe. E a Bíblia vai continuar nos dizendo que ele vai perder tudo. Toda a distância do pai termina em vazio. Então aquele rapaz, ele sai da casa de seu pai, ele vai no mundo, ele gasta todo o dinheiro, até mesmo com prostitutas, mas ele tem uma queda na vida dele. E essa queda é muito importante nós pensarmos que nós, quando nós aceitamos que nós sem Jesus não somos nada, nós temos o coração quebrantado, e isso nos leva ao arrependimento, e o arrependimento é muito necessário nesses casos. E quando tudo acaba, ele vai parar no fundo do poço, com fome, cuidando de porcos, e o texto vai dizer algo poderoso: caindo em si. Ele vai dizer que o filho cai em si, na verdade. O filho percebe que ele fez algo errado, que com o pai ele tinha tudo que ele precisava, mas ele queria viver a vida dele de qualquer maneira, do jeito que ele queria, né? Então ele entende e ele se arrepende. E o arrependimento, ele começa quando a pessoa acorda, quando entende que o problema não foi o pai, foi a escolha de sair de casa. Ele não volta exigindo direitos, ele volta dizendo: não sou digno. Ele volta para casa dizendo: eu não sou digno
de ser chamado teu filho. E há muitas pessoas que estão por aí no mundo que se afastaram da casa de Deus porque queriam viver do jeito que elas queriam viver da sua própria maneira, queriam viver de uma maneira que era rasa, era vã, vivendo coisas passageiras. Mas Jesus Cristo está pronto e te esperando. Se você voltar dizendo: não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus não rejeita um coração quebrantado. A gente vai ver no texto também que o pai vai correndo ao encontro do filho, e essa é uma das partes mais lindas desta história. O pai vê de longe, o pai corre, o pai abraça e beija o filho. Antes do pedido terminar, o pai já o restaurou. O filho ensaiou um discurso, mas o pai já tinha preparado um abraço. Deus não nos recebe como empregados, Ele nos recebe como filhos. Nós não somos apenas servos, mas somos amigos de Deus. E a restauração, ela é completa. O pai manda trazer a melhor roupa. O pai devolve a dignidade àquele filho que estava provavelmente maltrapilho. Ele estava, lembrando, trabalhando com porcos, né? E o anel que dá a autoridade de filho. Ele traz sandálias, que simboliza liberdade. Ele traz a festa, ele faz uma festa que simboliza a alegria pela vinda do filho novamente, a presença do pai. E Deus não restaura pela metade. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Talvez você esteja longe, talvez esteja na casa do pai, mas com o coração distante. Hoje o pai continua olhando o caminho, ele continua esperando, ele continua chamando. Se você der um passo em direção a ele, ele corre em sua direção. Volte para a casa do pai. O pai nunca desistiu de você. O pai está te esperando com os braços abertos, vindo correndo em sua direção. Quando você estava lá no pecado, o pai já estava esperando o dia que você fosse voltar. E saiba que o pai é Jesus Cristo, que o pai não vos abandonará. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deus abençoe e Deus vos guarde.